Seja bem-vindo a mais um vídeo de apresentação do Infinity Lab. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o módulo Jeans. Entre os cadastros básicos que nós temos para montar toda a nossa estrutura do módulo de Jeans, nós temos o cadastro de setores, que significa toda a rota onde as peças vão passar pela produção. Nós temos também o cadastro de serviços. Esse cadastro de serviços ele é utilizado comercialmente. Ele serve para definir os preços dos serviços que são oferecidos para o cliente. Depois disso, nós temos o cadastro de processos. O cadastro de processo ele é utilizado na produção. Ele pode ter nomes similares ao cadastro de serviços, porém é um cadastro mais completo, porque nele existem processos que não aparecem geralmente nessa parte comercial. É nesse cadastro de processo que nós vamos definir todos os consumos dos produtos químicos. Nós temos o cadastro processos. Nós temos uma lista de todos os processos que são feitos na produção. E dentro do cadastro de processo, nós temos algumas informações importantes, que são a descrição do processo, qual setor que executa esse processo e alguns valores padrões, que podem ser a relação de banho, a temperatura e o número de minutos para poder executar esse processo. Existe também uma aba importante que é o consumo padrão de produtos químicos. Esse consumo padrão ele pode ficar pré-cadastrado aqui no nosso cadastro de processos e toda vez que nós formos utilizar esse processo em alguma ficha técnica, isso evita que nós tenhamos que recadastrar esses produtos a cada um desses processos. Talvez o cadastro mais importante dessa primeira etapa seja o nosso cadastro de grupo de serviço. O cadastro de grupo de serviço nada mais é que a nossa ficha técnica das receitas que nós temos cadastradas no sistema. Então nós podemos abrir aqui uma receita. Dentro do cadastro de grupo de serviço, nós temos uma descrição que pode ser utilizada para identificar essa receita no sistema. Nós temos aqui um número do lacre, que também ajuda nessa identificação e nessa localização dessas peças. Nós temos o cliente para qual essa ficha técnica foi desenvolvida, uma referência do cliente, o tipo de peça, peso da peça e mais algumas informações, inclusive informações de preço. Esse preço poderia ser calculado tanto pelo peso ou pela quantidade de peças. A nossa segunda aba importante no nosso cadastro de grupo de serviços é justamente a lista de serviços que vão compor essa ficha técnica. A nossa terceira aba do nosso grupo de serviço é a aba que vai definir toda a produção e todo o controle de produção que a gente vai trabalhar aqui no sistema. Então nós temos a lista de processos que compõem esse grupo de serviço. Então vou aumentar essa tela um pouco. Então nós temos todos os processos. Esses processos devem ser cadastrados na ordem que eles acontecem na produção. Então ele vai ter uma lista de processos, relação de banho, temperatura, minutos. Como esse setor já está dentro do cadastro de processos, então automaticamente isso acaba definindo o trajeto que essa peça vai passar pela produção. Outra informação importante aqui é que a cada processo nós temos cadastrado a lista de produtos químicos que vão ser utilizados. Essa lista de produto químico ela é cadastrada geralmente de acordo com o percentual do peso. Isso vai ser utilizado posteriormente nas ordens de produção para que o sistema calcule automaticamente a receita. Para começar a falar das movimentações nesse módulo, nós vamos começar pelo estoque de peças. O estoque de peças é basicamente uma planilha onde nós temos lançados todas as entradas de peça na lavanderia. Então nessa planilha nós registramos a data de entrada dessas peças, o cliente que essas peças pertencem, tipo de peça, algumas informações complementares, tipo o OP do cliente ou a referência do cliente, a quantidade de peças que entraram. Então com esse cadastro nós conseguimos registrar toda a movimentação de entrada e saída das peças. Nós conseguimos ter os relatórios de saldo de peças.
nós temos aqui nos relatórios toda a movimentação registrada. Nós temos a data que a peça entrou e todas as saídas que foram sendo executadas em cada dia. Qual a OP que registrou essa saída, etc. É um controle bastante simples, mas bastante útil. A movimentação da produção em si, ela começa com a ordem de serviço. A ordem de serviço é o início do trabalho de produção. Ela é responsável por fazer as baixas do estoque de peças, a divisão dessas peças em lotes, para que elas sejam movimentadas pela produção, e a impressão de receitas. Nós temos movimentação, ordens de serviço. Nós podemos pegar uma ordem de serviço aqui de teste, editar a ordem de serviço. Dentro da ordem de serviço, nós temos a data que essas peças entraram para a produção, né, no caso data e hora, o cliente, e nós temos dentro do botão detalhamento padrão as peças que foram baixadas. Então essa ordem de serviço ela é diretamente ligada à nossa planilha de estoque de peças. Então aqui nós informamos a quantidade de peças que foram baixadas da nossa planilha de estoque de peças. Outra questão importante dentro da nossa ordem de serviço seria a divisão dessa ordem de serviços em lotes. Essa divisão em lotes nós chamamos no sistema de OP. Cada um desses lotes e cada um dessas OPs serve para que todas essas peças sejam movimentadas pela produção. Então, nesse caso, nós temos uma ordem de serviço dividida em duas ordens de produção. A ordem de produção número 873 e 874, cada uma com o peso correspondente. Essa ordem de serviço, quando nós mandamos gravar, nós temos a opção de imprimir as receitas. Quando nós imprimimos a receita da ordem de produção, o sistema automaticamente calcula para nós todos os consumos dos produtos químicos que já estão pré-cadastrados lá no nosso grupo de serviço, e essa receita ela é gerada com o código de barras. Esse código de barras vai servir para que a receita acompanhe a produção durante todos os processos que ela tiver que passar. Depois de lançadas as nossas ordens de serviço e essas ordens de serviço divididas em OPs, nós começamos agora a ver essa movimentação, como ela funciona. Isso acontece através da nossa opção de movimentação de setores. Essa tela basicamente é utilizada para fazer toda a movimentação. É a tela que principalmente vai ficar na produção e que os setores vão utilizar. Então, o que nós temos nessa tela? Nós temos uma lista de todas as ordens de produção que estão no momento na lavanderia, e essas ordens de produção estão sinalizadas por cores. Nós temos esse rosa mais clarinho, que é as peças que estão em pré-produção. Nessa outra cor aqui nós temos as peças que estão em estoque. Ou seja, tudo que está naquela planilha de estoque de peças, que não foi definido ainda o destino da produção, vai aparecer para nós aqui como em estoque. Se nós descermos aqui na nossa lista, nós vamos localizar as ordens de produção que já estão definidas no sistema. Então algumas delas estão em verde, que nós podemos ver aqui do lado, nessa coluna de status, que são as ordens de produção que estão iniciadas. Ou seja, o setor atual, que nesse caso dessa ordem selecionada aqui, é o setor industrial, ele já passou o código de barras dessa peça. Então por isso que essa ordem de produção ela aparece verde no nosso controle. Nós temos também algumas ordens que aparecem em vermelho. Isso significa que essa ordem de produção está parada no setor. Ou seja, o setor não foi lá e não passou o código de barras ainda, né? Então ela aparece em vermelho para que nós saibamos que essas peças estão paradas no setor. Algumas ordens de produção estão em azul. Isso significa que elas já passaram por todos os processos que deveriam passar e estão aguardando a destinação final na separação e na entrega para o cliente. Do lado direito, nós conseguimos verificar aqui um gráfico mostrando como estão a distribuição de peças pela lavanderia. Então nós temos aqui no caso, o que está sendo mostrado aqui em verde, significam as peças que estão em estoque. Então nós podemos ver que 61% dessas peças estão no estoque.
e assim por diante nos outros setores. Quando nós clicamos numa ordem de produção, aquele gráfico do lado direito é substituído por todos os setores que essa peça vai passar. Então, nós temos aqui uma lista de setores, primeiro o setor artesanal, depois o setor industrial, e nós temos também, mostrando aqui em verde, o tempo que essa peça entrou nesse setor. E dentro desse setor artesanal, nós temos todos os processos que essa ordem de produção vai ser submetida dentro desse setor. Se nós pegarmos outra ordem de produção, nós vamos verificar a mesma coisa. Ele já passou pelo setor industrial e nele nós temos os tempos registrados entre entrada e saída do setor. No setor artesanal aconteceu a mesma coisa e no momento essa ordem de produção está parada no setor jateado. Se nós clicarmos aqui numa ordem de produção que está em azul, todos os processos desses setores já vão estar marcados com OK, significa que eles já passaram por esses setores e já está finalizado, aguardando finalização na produção. Outra coisa interessante é que na parte de cima, se nós selecionarmos o setor, toda a nossa tela de ordem de produção vai refletir a situação desse setor. Então, nesse caso, como nós selecionamos aqui o setor industrial, ele mostrou todas as ordens de produção que estão nesse setor no momento. Nós temos as que estão em verde, são as ordens de produção que já foram iniciadas nesse setor. Elas aparecem aqui no gráfico em verde. No caso, são 1.309 peças. Nós temos uma ordem de produção que está em vermelho, né, que está parada, que são 365 peças, que também estão registradas aqui nesse gráfico. Em cima, aqui no cantinho, nós temos outras opções de gráfico. Nós podemos verificar os processos no setor. Então, automaticamente, o sistema vai totalizar a quantidade de peças que tem que ser feitos por processo. Então, todos os processos estão listados aqui no canto. Nós temos a quantidade de peças que já foram iniciados, no caso aqui, do neutralizar. Nós temos 372 peças que já foram iniciadas, né, o processo aqui, as OPs de neutralização, e nós temos 4.760 peças que estão paradas. Outra função interessante que nós temos é conseguir rastrear um determinado processo no setor. Então, no caso, eu selecionei aqui processos no setor e eu quero saber somente as fichas que tenham, por exemplo, o processo alvejamento. O sistema automaticamente mostrou para mim aqui somente as ordens que tem esse processo que eu selecionei. Outro recurso muito interessante nesse módulo de DINS seria a nossa requisição de pesagem. Essa requisição de pesagem, ela cumpre alguns papéis dentro da nossa movimentação. Ela serve primeiro de comunicação entre a produção e o almoxarifado. Essa comunicação acontece porque quando a produção necessita que sejam pesadas determinadas matérias-primas para que sejam feitas um determinado processo, a produção tem que solicitar isso para o almoxarifado. Então, quando não se tem um sistema controlando isso, existe o problema de ter que fazer na mão o cálculo dessa necessidade, né, de produtos químicos, anotar isso à mão, enviar isso para o almoxarifado, para que o almoxarifado faça a pesagem disso e devolva para a produção. Essa requisição de pesagem agiliza esse processo e evita esse tipo de cálculo manual. Então isso acaba ficando mais ágil e mais correto, porque os cálculos são feitos com uma precisão maior. Então, quando a produção solicita uma pesagem, ela vai definir isso através aqui da requisição de pesagem. Primeiro nós clicamos no botão incluir, selecionamos o processo e clicamos no botão buscar OP. Nesse momento o sistema vai trazer todas as OPs que possuam esse processo Stone e que estejam em aberto na produção. Então nós temos a opção de selecionar as OPs que nós queremos. Então no nosso teste nós vamos selecionar 3 OPs diferentes que têm pesos pequenos e nós queremos isso numa única pesagem porque nós vamos bater isso junto na mesma máquina. Então nós vamos clicar aqui em peso 1
que é apenas uma pesagem de 48 quilos, e vamos gravar. A requisição de pesagem vai ser gerada e vai ficar em vermelho, né? De forma que o almoxarifado possa saber que essa ordem de pesagem ainda não foi executada. Então, quando o almoxarifado visualiza essa ordem de pesagem, o que ele tem que fazer é clicar em opções, baixar. Automaticamente, o sistema vai mostrar todos os produtos químicos que devem ser pesados nesse momento para essas ordens de produção, né? E elas já vão ser calculadas numa única pesagem. Então nós temos aqui cada um dos produtos com o peso que tem que ser executado. Se o almoxarifado confirmar essa pesagem, automaticamente essa requisição de pesagem vai ficar azul. E se nós verificarmos isso no estoque, nós temos aqui estoque, relatórios. Eu vou tirar uma movimentação de estoque por data, para a gente poder ver que essa movimentação acabou de acontecer. Então eu vou executar. E nós temos aqui, nessa data, essa pesagem total de produtos químicos. Isso feito automaticamente, sem ter que ser utilizado calculadora ou sem ter que ter feito nenhum cálculo a mais por conta disso. Nossa outra opção para dar sequência seria o carregamento. Esse carregamento nada mais é que a devolução das peças para o cliente. Nós temos movimentação, carregamentos. Nós podemos abrir o carregamento e é simplesmente informado uma lista das OPs que estão nesse carregamento. Então, quando nós fazemos esse carregamento, automaticamente essas ordens de produção deixam de aparecer lá na lista de movimentação de setores. Quando nós falamos da cobrança, significa pegar todas aquelas ordens de produção que já tinham sido baixadas no sistema e gerar automaticamente as duplicatas a receber no nosso módulo financeiro. Movimentação, pedidos. Lançamos o cliente, né? Informamos as ordens de produção que vão ser geradas. Ou nós podemos também utilizar um recurso bastante útil, que seria o gerador automático de pedidos. Através desse gerador de pedidos, nós conseguimos selecionar todas as OPs que foram finalizadas num determinado período, para que nós possamos agrupar essas OPs e gerar uma cobrança única ou uma cobrança separada por ordem de serviço, né, da forma que for melhor. O último recurso que nós vamos falar nesse vídeo são as notas fiscais de industrialização. Esse recurso é muito interessante para lavanderias de jeans, porque o funcionamento normal, né, de notas fiscais para esse tipo de lavanderia é o cliente enviar uma nota fiscal de remessa para a lavanderia, e quando a lavanderia vai devolver essas peças, ela tem que enviar uma nota de retorno de industrialização, né? Muitas vezes esse retorno ele acontece parcialmente, nem todas as peças, nem todas as referências às vezes são devolvidas no mesmo ato de devolução. Então isso acaba trazendo uma complicação, que é controlar o saldo pendente de peças que ainda não foram devolvidas. Então o sistema, com esse nosso recurso, nós conseguimos agilizar bastante esse processo. Por quê? Quando a nota fiscal de industrialização chega na lavanderia, nós podemos fazer a importação dessa nota de remessa pelo XML dessa nota, o que dispensa toda a digitação das informações dessa nota, então faz uma entrada muito mais rápida. E na hora de enviar a nota de retorno, nós podemos utilizar a mesma nota fiscal de entrada. O sistema tem um dispositivo que controla todos os saldos que ainda não foram devolvidos daquela determinada nota, e nesse saldo você só coloca a quantidade que você vai devolver e automaticamente o sistema se encarrega de fazer esse controle das peças parciais, e na nota fiscal de retorno já fica constando que aquelas peças que estão sendo devolvidas se referem a determinada nota de entrada. Isso é tudo feito automaticamente de uma forma muito fácil. Basicamente, são esses os controles que a gente queria mostrar nesse vídeo. Para mais informações sobre o nosso sistema, entre no nosso site www.infinitysystems.com.br e obrigado por assistir esse vídeo.